continuando a semana de acolhimento do ciclo 3, quero lembrar que o PET 3 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é o professor Alexandre Duarte, de Matemática. E nessa aula, nós vamos retomar o tema estatística, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET. Não é isso, professor? Isso mesmo, Bruna. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Terceiro ano do ensino médio estatística, medidas de tendência central. Nós temos 4 medidas de tendência central principais: a média aritmética simples, a média aritmética ponderada, e agora nós vamos falar da mediana e daqui a pouco da moda. O que é a mediana? É o valor do meio. Como assim? Com os dados ordenados, pode ser em ordem crescente ou ordem decrescente, nós vamos pegar o valor do meio. Só que se a quantidade de valores for ímpar, por exemplo, se são 9 valores, o valor do meio vai ser o 5º valor. Ficam 4 valores antes dele e 4 valores depois dele. Porém, se a quantidade de valores for par, não existe um valor do meio. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os 2 valores do meio e calcular a média. Por exemplo, se são 10 valores, o 5º e o 6º valor são os 2 valores do meio. Ficam 4 valores antes do 5º e do 6º e 4 valores depois do 5º e do 6º. Nós vamos somar esses 2 valores, dividir por 2 para achar a mediana. Então, por exemplo, temos aqui um exercício do Enem 2015. Você quer ler para nós, Bruna, por favor? Claro, vamos lá. Nós estamos na semana 2 do PET, o exercício número 1, do Enem 2015, né, atividade. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os tempos conforme a tabela. A medida dos tempos apresentados na tabela é: letra A, 20,7, letra B, 20,77, letra C, 20,80, letra D, 20,85 e letra E, 20,90. Ok, Bruna, obrigado. Bom, então, nós temos na tabela 8 valores, mas eles não estão em ordem. Eles estão ordenados pela raia. O que nós temos que fazer, então? Colocar os valores numericamente em ordem crescente, que é a primeira coluna ali, ou em ordem decrescente, que é a segunda coluna. Em qualquer um dos 2 casos, dá para a gente ver a mediana. Como? Se são 8 valores, nós temos 2 valores no meio, né? O 4º valor e o 5º valor. E aí nós temos que calcular a média desses 2 valores. Em qualquer caso, um desses valores é 20,8 e o outro valor é 20,9. Então, neste exemplo, a mediana é a média dos valores do meio. 20,8 mais 20,9 sobre 2. Pessoas, nós vimos que para a média, o símbolo normal é x barra, a letra x com uma barra em cima. Para a mediana, a maioria dos autores usa um tio em cima do x, que é x tio. Então, a média é x barra e a mediana é x tio. Somando dá 41,70 sobre 2, que dá 20,85. Notem também que vocês não precisavam somar. Qual valor está no meio entre 20,80 e 20,90? 20,85, né? Fica mais fácil. Vamos a mais uma questão do Enem, do PET 2. Bruna, quer ler de novo, por favor? Enem 2014. Os candidatos K, L, M, N e P estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fizeram provas de português, matemática, direito e informática. A tabela apresenta as notas obtidas pelos 5 candidatos. Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas por ele nas 4 disciplinas for maior. O candidato aprovado será. Ok. Então, primeira coisa, prestem atenção, porque não falou a média, falou a mediana. Bom, só que para calcular a mediana de cada candidato, nós temos que ter as notas em ordem crescente. Então, uma boa ideia seria tirar aquela classificação por matéria, português, matemática, direito e informática, e colocar as notas em ordem crescente por candidato. Então, repara que, em relação à tabela de cima, a de baixo está desorganizada. Eu não sei mais para o candidato K, por exemplo, qual nota que ele tirou em qual disciplina. Né? Só se a gente olhasse na tabela de cima. Mas a ideia é ignorar essa classificação por disciplina e adotar a classificação em ordem numérica crescente. Então, por exemplo,
O candidato K coincidiu, mas o candidato L era 32, 39, 33, 34 e agora está em ordem crescente 32, 33, 34, 39. O candidato M está também com as suas notas em ordem crescente, o candidato N e o candidato P também. Lembrando que você poderia também ter optado pela ordem decrescente. Qual que é a vantagem de fazer isso? Se as notas, as 4 notas de cada candidato estão em ordem crescente, as notas do meio são as notas da segunda coluna e da terceira coluna para cada candidato. Então, por exemplo, para calcular a mediana do candidato K, eu vou pegar a segunda nota, que está destacada ali, mais a terceira nota, somar e dividir por 2. 66 por 2 deu 33. Candidato L, por exemplo, a segunda nota ali, na segunda coluna dele é 33, a terceira nota dele é 34, somando e dividindo por 2, 33,5. Ou, como já foi falado, o número que está entre 33 e 34 é 33,5. O candidato M tem mediana 35, o candidato N tem mediana 36 e o candidato P tem mediana 31. Como o candidato que vai ser selecionado é o que tiver a maior mediana, né, desses 5 números, dessas 5 medianas, 36, alternativa D. Mais uma questão Enem, agora 2017. Quer ler também? O exercício 3, não é isso, professor? Isso. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 e abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Nós temos aí o gráfico. A mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi de, e aí temos as alternativas, de A a E. Ok, obrigado, Bruna. Primeira coisa, uma sugestão. A pergunta é, mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009. Então, março de 2008 é o início do gráfico, abril de 2009 é o final do gráfico. Vamos prestar atenção nisso porque, às vezes, a pergunta não usa um gráfico inteiro, usa só um pedaço do gráfico. Neste caso, nós vamos usar todos os valores do gráfico. Então, o que nós temos que fazer? Colocar esses valores em ordem crescente ou decrescente. Aqui, novamente, eu escolhi colocar em ordem crescente. Né? Então, o primeiro valor 6,8, o segundo valor 7,5 e assim por diante, até o 14º valor. Pessoas, novamente, o valor é par, né? A quantidade de valores, aliás, é par, então nós não temos um valor do meio, nós temos que pegar os 2 valores do meio para fazer a média deles. Os 2 valores do meio de uma sequência de 14 valores são o 7º valor e o 8º valor, 7,9 e 8,1. Então, x-til, que é a mediana, deu 7,9 mais 8,1 sobre 2, que dá 8, no caso, 8%. Ou, de outra forma, qual número está exatamente no meio entre 7,9 e 8,1? O número 8. Mas tem um jeito mais rápido de fazer essa questão. Como você sabe que a mediana é o valor que está no meio, né, você também poderia ter pensado da seguinte maneira. Visualmente, você poderia ter tentado desprezar os maiores valores e os menores valores. Então, visualmente aqui, por exemplo, é fácil você cortar, eliminar os 5 valores maiores. Acima daquela linha azul, eliminamos os 5 valores maiores. E eliminamos também os 5 valores menores, que são os valores que estão abaixo da outra linha. Né? Esses 5 valores aqui, ó, que estão para baixo. Com isso, nós temos só os 4 valores do meio, que são o 6º valor, o 7º valor, o 8º valor e o 9º valor. Os outros 10 valores dos 14 já foram desprezados. E aí, nessa sequência aqui de 4 valores, eu vou pegar a mediana. Né? Ou seja, como são 4, eu vou pegar os 2 valores do meio, somar e dividir por 2. Então, aqui, você está tirando proveito, né, da questão visual da questão para fazer de maneira mais rápida, não precisar ficar fazendo muita conta, nem ordenando muitos números, para ganhar tempo. Muito bem. A outra medida de tendência central muito importante é a moda, que é simplesmente o valor que mais repete. Então, quando se fala assim, fulano está na moda, o que acontece? Tem muita gente usando aquela roupa que ele está usando, ou seja, está repetindo muito. Só que aí você pode ter um conjunto que não tem nenhuma repetição. Um conjunto sem moda é um conjunto amodal. Se tem uma moda só, ele é modal. 2 modas, bimodal. 3 modas, trimodal.
E 4 modas ou mais é um conjunto multimodal. Agora, cuidado, né? Repara que o nome se refere à quantidade de modas e não à quantidade de repetições. Então, por exemplo, um conjunto trimodal, você tem que o valor que mais repete são 3 valores. Por exemplo, um valor repete 4 vezes, outro valor repete 4 vezes, outro valor repete 4 vezes e nenhum mais repete. O conjunto é trimodal porque tem 3 modas, mas a quantidade que cada uma dessas modas repete é 4 no meu exemplo. Vamos para o PET 2, semana 3, exercício 1. Um dado foi lançado 15 vezes e os resultados obtidos estão representados na tabela abaixo. Pediu os dois, gente, a moda e a mediana do conjunto formado pelos resultados obtidos dos lançamentos desse dado. Então, por exemplo, na hora que você lançou o dado, o número 1 saiu 3 vezes, o número 2 saiu 4 vezes, o número 3 não saiu nenhuma vez, o 4 saiu 2 vezes, o 5 saiu 3 vezes e o 6 saiu 3 vezes. Será que esse dado está viciado? Pediu a moda e a mediana. Vamos fazer uma de cada vez. Bom, o que é a moda? É o que mais aparece, mas a frequência não é justamente a quantidade de vezes que o valor aparece? Então, se a moda é o valor que mais aparece, né, vai ser aquele que tem maior frequência. Então, analisando a tabela, quem que tem maior frequência? Quem que apareceu 4 vezes? Foi o número 2. Apareceu mais que o número 1, que o número 3, que o número 4, que o número 5, que o número 6. Alternativamente, você também poderia ter listado os valores um por um. Se o número 1 saiu 3 vezes, você pode colocar 1, 1 e 1. Se o número 2 saiu 4 vezes, 2, 2, 2 e 2. O número 3 não saiu. Saíram 2, 4, depois 3 vezes o número 5, depois tem mais 3, número 6. Então aqui dá para perceber visualmente que a moda é 2. E nós vamos aproveitar que os dados já estão em ordem crescente para fazer a mediana. Nós temos aí 15 lançamentos, agora sim, pela primeira vez aqui nos nossos problemas, a quantidade é ímpar. Se você tem 15 valores, o valor do meio é o 8º valor. Tem 7 valores antes dele e 7 valores também depois dele. Então, o valor do meio, o 8º valor é 4, quer dizer que a mediana x-til vale 4. Claro que se você conferir, né, somar a frequência aqui, 15, por quê? 15 é a quantidade de lançamentos. E claro que como é um dado, essa coluna aqui só pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Vamos para o PET 2, semana 3, exercício 2. Bruna? Vamos lá, professor. O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros da Copa do Mundo desde a Copa de 1930 até a de 2006. A partir dos dados apresentados, qual a moda e a mediana das quantidades de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo? Ok, obrigado. Bom, a primeira coisa que eu faria, né, o gráfico está mais ou menos pequeno lá na questão, eu marquei ali o valor que correspondente a cada ponto. Por exemplo, aqui é 8, aqui que está no meio é 7, escrevi simplesmente os valores para ficar mais fácil de visualizar. E aí ficou fácil achar a moda, né? Qual o valor que mais aparece? O número 6, que aparece 6 vezes. Dá para visualmente perceber que ele aparece muito mais do que os outros. Então facilitou que não precisou da gente ficar contando muito. Agora a mediana, né, nós vamos ter que pegar esses valores e colocar em ordem. Então o que a gente fez? Pegou os valores todos, que aqui tem todos esses pontinhos, e colocamos em ordem. São 18 valores, a quantidade é par, não tem um valor no meio, mas então nós temos que fazer a média dos valores do meio, que são o 9º valor e o 10º valor. Então a mediana x-til é, soma os dois valores do meio, 6 mais 7 sobre 2, 13 sobre 2, igual a 6,5. Pessoas, reparem que tanto na mediana como nas médias, o valor que você vai obter é um valor representativo, ele não precisa fazer parte dos seus dados. Aqui 6,5 não está nos valores, não tem jeito de você marcar 6 gols e meio num jogo, mas é um valor representativo. A moda, ao contrário, sempre faz parte dos seus dados, quando ela existe, porque ela é o valor que mais repete. Semana 3, exercício 4. Bruna, por favor. Vamos lá. Ao iniciar suas atividades,
Um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do assessorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas ao 5º andar do edifício. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Obrigado. Dessa vez perguntou só a moda. Bom, aqui eu fiz algumas marcações referentes ao seguinte. Quando você olha o quadro, na primeira linha, o valor que mais repete é 2. E na segunda linha, o valor que mais repete é o 0. E aí você poderia ficar tentada ou tentado a marcar como resposta um desses dois. 0 não tem, mas 2 tem. Mas repara na pergunta. Perguntou a moda do número de pessoas no elevador. Então, na verdade, o número 2 é a moda das pessoas que entram no elevador. E o número 0 é a moda das pessoas que saem do elevador. E nenhum dos dois é a resposta da pergunta que foi feita. Ele quer a moda das pessoas que estão no elevador. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que começar a contabilizar, levando em conta as pessoas que entraram e saíram, quantas estão no elevador a cada momento. Por exemplo, como o elevador partiu do térreo, tinha um ascensorista mais 3, ninguém saiu, nós temos 4 pessoas. 4 é a diferença, repara, se entram 4 pessoas e saem 0, você tem 4 pessoas. Quando chega no primeiro andar, se entraram 4 pessoas e saíram 3, você tem uma pessoa a mais do que você tinha antes, é a diferença. No segundo andar entrou uma, saiu uma, a diferença é 0, manteve o número de pessoas no elevador. No terceiro andar entraram 2, saíram 2, a diferença também é 0. No quarto andar entraram 2, não saiu ninguém, então continuam em relação ao que tinha antes, 2 pessoas a mais no elevador. E no quinto andar, se entraram 2 e saíram 6, o elevador ficou com 4 pessoas a menos. Então agora nós podemos fazer o seguinte esquema. No início você tem 4 pessoas. Se entraram 4 e saíram 3, a diferença é 1, então agora você tem 4 pessoas mais uma pessoa, 5 pessoas. 1 é a diferença. Se aqui a diferença é 0, você estava com 5 pessoas, 5 mais 0, você continua com 5 pessoas. Repara, a quantidade que entrou é igual à quantidade que saiu. De novo, se a diferença é 0, quer dizer que a quantidade de que entrou é igual à quantidade que saiu. Se você já tinha 5 pessoas, mais 0, está com 5 pessoas ainda. Aqui a diferença é 2, se você tinha 5 pessoas, mais 2 que é a diferença, agora o elevador tem 7 pessoas. E por fim, aqui é negativo, menos 4, significa que você estava com 7 pessoas, no resultante aqui saíram 4 pessoas, agora você tem 3 pessoas no elevador. Como pergunta do problema em relação às pessoas no elevador, então agora nós vamos fazer a moda aqui. Desses 6 números aqui, o que mais aparece é o número 5, ou seja, a moda é igual a 5. Então, mais uma vez, prestar bastante atenção na pergunta para você poder não incorrer em erro, ok? Bom, tem mais questões lá então disponíveis na internet para vocês. Importante prestar atenção no enunciado, professor? Igual você falou, entender o que ele está pedindo para a gente chegar no resultado exato. Isso, porque no Enem a gente já está sob uma certa tensão, então a sugestão eterna é a seguinte: na hora que você chegar no seu resultado, você achou x igual a 10, por exemplo, mas você olha lá, mas está perguntando é o x? Ou será que está perguntando o y? Outra coisa, você fez uma conta e achou um diâmetro, por exemplo, mas a pergunta não era diâmetro, a pergunta era igual ao raio, então você teria que pegar esse diâmetro e dividir por 2. E, Bruna, tomar muito cuidado, porque muitas vezes a pessoa vai errar feliz, ela vai cometer esse lapso e vai achar a resposta. Então, muito obrigado mais uma vez.